Bom dia a todos e a todas. Nós vamos começar hoje a nossa aula falando de uma atividade experimental sobre resistores. Nós vamos agora começar de uma maneira bem superficial a lei de Ohm, George Simon Ohm. Na aula de hoje eu queria ficar especificamente sobre resistores, corrente elétrica, um circuito elétrico. O que é isso? Como funciona e para que serve um resistor? Então, nós vamos trabalhar experimentalmente e na teoria vamos colocar aqui algumas aplicações, inclusive uma questão do Enem. Então, nosso conteúdo de hoje é resistência elétrica, então vamos ver o que faz esse dispositivo. Aqui no quadro nós temos aqui alguns dispositivos desse tipo, nós temos algumas resistências, ou simplesmente aqui 4 resistores. Todo dispositivo que funciona consumindo energia, ele tem associado em si uma resistência. E aqui nós estamos vendo propriamente dito uma resistência elétrica em funcionamento, ou seja, o filamento de tungstênio da lâmpada. Ele é uma resistência. Afinal, o que faz um resistor e para que serve um resistor? Acompanhe o nosso novo modelo no quadro para a gente entender. Na física, a gente usa alguns modelos para compreender o mundo físico. Então, observe aqui, como nós já trabalhamos para o inventor do para-raio, Benjamin Franklin, ele associou o fluxo de corrente elétrica ao fluxo de um líquido, de água. Então, você pode ver aqui, nós temos um modelo representando o potencial, a voltagem, empurrando os portadores de carga, ou seja, a corrente elétrica em ampere, e alguém impedindo a passagem da corrente elétrica. Este alguém que impede é o resistor, medido em ohm, tá certo? Eu trouxe aqui, mas aqui eu vou mostrar como funciona a resistência elétrica. Aqui nós temos a fonte de tensão variável, que nós já conhecemos, tá certo? Ela pega de 220 e solta até 12 volts, como vocês podem ver. Então eu vou ligar um pequeno LED, ele já está aqui na posição, vou mostrar outro para você. Então, aqui nós temos um LED e na ponta dele eu soldei, ou melhor, soldei mesmo, em termos que a gente compreenda, amarrei o LED a um resistor. Esse resistor aqui é um resistor de 10 kΩ. Esse resistor, nós vamos ver qual é a função dele. Observe aqui, galera, eu vou começar com um valor bem simples. Eu vou começar com 3 volts. Vou começar com 3 volts. Então, eu queria que vocês observassem a intensidade da luz. Quando eu ponho nesse ponto, eu vou colocar, ó, depois do resistor. O resistor não está em funcionamento. Quando ele não está em funcionamento, ele tem essa intensidade luminosa. Ou seja, o meu circuito vem, passa pelo LED e volta. Fica sempre nessa forma, sendo alimentado pela fonte de tensão, que neste caso é de 3 volts. Agora observe a intensidade luminosa quando eu ponho antes do resistor. Observe que ele fica bem com intensidade muito menor que a anterior, não é isso? Por quê? Porque a corrente elétrica agora ela já tem que passar por esse resistor, já tem que passar por essa resistência. Aí eu posso fazer o quê? Aumentar a voltagem. Quando eu aumento a voltagem, ele aumenta a intensidade luminosa. Veja que a minha voltagem aqui já está em 11,5. Isso quer dizer que se eu retirar esse conector daqui, ó, e colocar aqui, eu queimo o meu LED, que ele não suporta tudo isso. Apesar de ser um LED de pisca-pisca, ele pode suportar, mas ele vai queimar rapidamente. E aqueles LED que você conhece, também chamado de alto brilho, que ele suporta 1,5 volts, ontem eu coloquei aqui e ele queimou só com 3. Ou seja, o resistor ele é usado para reduzir, para diminuir a passagem da corrente e assim preservar o circuito.
A minha fonte de tensão está cheia de dispositivos como esse para reduzir a passagem da corrente e não queimar o circuito. Então, ó, eu vou colocar agora depois o resistor, só que para isso eu vou reduzir aqui o potencial, a voltagem, voltar novamente para 3. Observe a intensidade luminosa que está fraca e agora, ó, quando eu coloco aqui, ó, ela já está um pouco mais intensa. Deixa eu aumentar para 3, aqui está em 2. Percebe aí, gente, a diferença com o resistor, sem o resistor. Agora, esse que eu estou utilizando é um resistor de 1 kΩ, ou seja, um resistor de 1000 ohms. Eu vou utilizar agora para vocês observarem um resistor de 10 kΩ, tá certo? Essa câmera talvez não seja tão boa, vamos para a minha câmera principal.